Problema de zinabre na bateria do teu carro? Ou você que é mecânico, tem aquele cliente que o carro dele vira e mexe, apresenta problema de zinabre na bateria? Então esse vídeo é para você, vem comigo. Vamos lá, pessoal, zinabre, o que é zinabre na bateria? Creio que a maioria das pessoas conhecem, mas vamos definir um pouquinho melhor. Zinabre é aquela pantufa, aquele material particulado que se acumula normalmente no polo negativo da bateria em veículos 12 volts, tá? Já em veículos 24 volts pode aparecer em qualquer um dos dois pontos. Bom, pessoal, mas então como que surge o zinabre? Bom, o zinabre ele é consequência de uma corrente iônica. Professor Moisés, mas a corrente iônica ficou mais complicado do que já estava antes. Vamos simplificar então, pessoal. Normalmente a corrente elétrica ela se dá por meio sólido, ou seja, um fio de cobre, um fio de alumínio, o chassi do veículo que normalmente é feito de ferro. Então a corrente elétrica ela passa normalmente por um meio sólido e nessa condição o elétron que está lá no negativo em excesso, por isso que é negativo, porque tem muitos elétrons com carga negativa, ele se desloca para o positivo. Então imagina uma lâmpada num circuito, o elétron sai negativo, passa pela lâmpada e vai lá para o positivo. Isso vai acontecer até você desligar o circuito ou até a bateria descarregar. Porém, pessoal, quando é no meio aquoso, tá? Quando é no meio aquoso, o que acontece? Nós temos uma corrente iônica. Então, por exemplo, algo mais ou menos parecido com o vídeo que está aqui no link aqui, que é o nosso vídeo que a gente fala lá sobre o sistema de arrefecimento, é algo bastante parecido. Quando o meio é aquoso, o meio líquido, ao invés do elétron sair, a molécula ou o átomo que está positivo, ou seja, que perdeu um ou mais elétrons, em vez do elétron sair do lugar, quem sai do lugar é a molécula ou o átomo. Então, você tem uma corrosão, um processo corrosivo, então ele vai em direção para poder encontrar ali com o elétron livre e para poder equilibrar o meio eletricamente falando, ok? Então, essa corrente aqui iônica que acontece na bateria, ele acaba causando uma corrosão e é justamente o que a gente vê no negativo lá, é um material que foi arrancado de outras partes e se acumulou ali. Nada além disso. Bom, agora que você já entendeu o que causa zinabre, a gente precisa entender um outro fator. Por exemplo, isso aqui é um mockup que nós utilizamos aqui no curso de eletricidade automotiva, aqui na Aliança em Araguari, unidade de Araguari. Então nós utilizamos esse mockup. Porém, olha que interessante, ele acumulou zinabre mesmo a bateria estando desligada. Porque normalmente, quando o mockup está em repouso, o que a gente faz? A gente desliga a bateria para não ter nenhum problema de curto-circuito, para não descarregar a bateria e ficar desligado. Então ficou um período desligado e mesmo assim surgiu o zinabre. Por que aconteceu isso daí? E provavelmente é o que está acontecendo no teu carro, provavelmente é o que pode estar acontecendo no carro do teu cliente. A bateria ela simplesmente está úmida. Externamente ela ficou úmida. Muitas vezes, a maioria dos casos aí é por causa do próprio eletrólito, que no processo de carga ele acaba fervendo, a movimentação acaba vazando um pouco desse eletrólito, ele se acumula na parte externa da bateria e aí ele consegue fazer essa corrente iônica. Professor Moisés, mas eu olho ali, parece que a bateria está seca? A gente vai ver daqui a pouquinho que não é bem isso daí dessa forma. Às vezes levemente umidificada, coisa de forma que a gente não consegue nem perceber, já é o suficiente para acontecer uma corrente iônica. Então, dois cuidados que você precisa ter. Bom, além dessa questão da próprio eletrólito que vaza, muitas vezes você lava o motor do carro, lava o carro, a bateria fica úmida, ela não seca, e aí então pode acontecer esse problema. Outro problema que pode causar isso daí é aquele plástico da bateria. Quando a gente compra bateria nova, a gente vai na casa de bateria numa oficina, muitas vezes ali por cuidado, né, o mecânico, a pessoa da loja de baterias, ele acaba não tirando a capa da bateria, aquele plástico que vem na bateria nova, ele faz um corte, alguns colocam até a garantia ali dentro, né, dentro do envelope, e aquilo ali ele acaba virando um depósito, um acúmulo de umidade e a corrente iônica acaba acontecendo ali. Nesse caso, a bateria não tem mais o plástico, mas eu vou mostrar para vocês a corrente iônica acontecendo. Vem comigo. Vamos lá, pessoal. Como eu havia falado para vocês, olha aqui o nosso amigo zinabre aqui, que ele acabou se acumulando no polo negativo, como eu falei para vocês, e a bateria está desligada. Ó. Vocês podem ver que todo o circuito aqui desse mockup está desligado. Vou mostrar para vocês aqui a fuga de corrente. Dá uma olhada, ó. Coloquei aqui, ó, positivo, certo? Se eu inverter não tem problema. Vou colocar aqui, ó. Olha o valor de fuga de corrente, tá? E ele pode, ó, aumentar. Chegou quase 10 volts, ó, 9,85 volts. E observe, eu não estou relando no polo. Se eu relar no polo, ó, dá o valor aí de aproximadamente quase 12 volts de tensão. Mas olha, fora do polo ele está dando fuga de corrente. Professor Moisés, mas não é o
O Zinabre que está conduzindo? Não, o Zinabre ele não é condutor, tá? Ele é um isolante. Então o que está acontecendo aqui? Acabou a mesma bateria aparentemente seca, aqui em cima eu tenho uma camada aí do eletrólito que acabou vazando, cria-se uma camada, essa camada ela é condutora, tá? Então ela acaba fazendo aquela fuga de corrente que eu falei para vocês, uma corrente iônica, e causa esse cara aqui, ó. Agora vamos ver como que eu resolvo esse problema aqui. Bom, pessoal, já viram o Zinabre, viram o que causa, as consequências? Porém, pessoal, duas coisas importantes para falar para vocês ainda. Primeiro, isso daí causa a descarga da bateria, porque como vocês viram, está acontecendo ali uma fuga de corrente, então isso daí pode causar a longo prazo a descarga da bateria, mesmo que ela esteja fora do veículo. E como eliminar o Zinabre, pessoal? Vocês vão ver na internet um monte de receita, um monte de coisa, o pessoal fala para você lavar, passar mel, passar graxa, um monte de receita mirabolante. Mas, pessoal, para resolver isso aqui é muito fácil. O Zinabre, ele se dissolve muito facilmente com água e bicarbonato de sódio. E o chumbo também, o óxido de chumbo também. Então, se você passar ali uma solução de água e bicarbonato de sódio, lavar toda a bateria, os bornes, você vai tirar todo o Zinabre e também vai tirar ali qualquer líquido, qualquer contaminação que tenha na carcaça da bateria que esteja fazendo essa corrente iônica, tá? Então, água com bicarbonato de sódio é o melhor cara, o melhor produto que você pode utilizar para poder resolver esse problema. Então é muito legal, muito bacana você fazer isso daí. Bom, mas aí fica a pergunta, quanto de água e quanto de bicarbonato de sódio? Pessoal, é água até a saturação. Então você vai colocar água, de preferência morna, se for possível. Você vai colocar bicarbonato de sódio até ele começar a acumular no fundo, ou seja, até atingir a saturação. Atingir a saturação, você já tem a solução própria na sua concentração ideal, então você faz a lavagem da bateria e dos bornes. Se você tiver disponível e quiser passar, você pode aplicar ali um micro-óleo. Você monta os bornes, os terminais no local novamente na bateria e pode aplicar um micro-óleo que fica bem legal também. Você resolve aí de vez esse problema, tá? Só limpar ali com ar comprimido, só jogar água não resolve e só passar ali um micro-óleo também não resolve. Então você precisa fazer a limpeza da bateria e se você quiser, mas não é necessário, você aplicar algum micro-óleo ali. Legal, pessoal? Bom, espero ter ajudado você que é dono de carro, você que é mecânico, que está passando por esse problema aqui. Eu acho que esse vídeo aqui vale um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nos siga nas redes sociais também. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.